Olá, amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma alegria estar aqui e na noite de hoje, nesta aula, vamos trabalhar o raciocínio lógico CESP, especialmente voltado para você que vai enfrentar a prova do fiscal do ICMS do Distrito Federal, fiscal do DF. Obviamente que se você está se preparando para concurso da área fiscal e vai enfrentar o CESP no futuro, tem essa expectativa de enfrentar o CESP no futuro, essa aula obviamente serve para você também, sem sombra de dúvida, portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa casa, ok? Então, meus amigos, vocês, eu espero que tenham imprimido o material escrito, a lista com as 5 questões que trabalharemos hoje, inclusive das 5 questões desta nossa lista de hoje, as 4 primeiras foram cobradas na prova da Polícia Federal do ano passado, 2018, ok? Então, questões recentes, questões interessantes, e eu tenho certeza que você vai sair desta aula com conhecimentos novos, tenho certeza absoluta. Vamos começar então a resolver as nossas questões. Vamos juntos, vamos lá. E a primeira questão diz assim: as proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Então temos aqui, meus amigos, a proposição P, que diz assim: João e Carlos não são culpados. João e Carlos não são culpados. Ora, afirmar que não são culpados, professor, será que é a mesma coisa que dizer são inocentes? São inocentes. O que vocês acham? Olha aqui para mim, por favor. Está certo dizer que não são culpados, é o mesmo que são inocentes. Por quê? Porque alguém, diante de uma acusação de ter cometido um ilícito, ou será culpado ou será inocente. Essas duas situações, culpado e inocente, esgotam todas as possibilidades. Não existe uma terceira, só existem elas duas. Então, quando você se depara com uma situação como essa, olha aí, culpado e inocente, afirmar que fulano não é culpado é a mesma coisa que afirmar que fulano é inocente. Ah, professor, mas eu ouvi um professor dizendo outra coisa. Preste atenção. Estou me referindo a duas situações que esgotam todas as possibilidades. Vejam a diferença. Se eu dissesse assim, Maria não sobe a escada. Será que afirmar que Maria não sobe a escada é o mesmo que dizer que Maria desce a escada? O que você acha? Aí não será correto. Por quê? Porque subir a escada e descer a escada não esgotam todas as possibilidades. Maria pode ficar paradinha ali no lugar onde ela está. Não está subindo, mas também não está descendo. Perceberam a diferença? Ótimo, então voltemos aqui. Afirmar que João e Carlos não são culpados é a mesma coisa que afirmar que João e Carlos são inocentes. E dizer que João e Carlos são inocentes é a mesma coisa que dizer João é inocente e Carlos é inocente. Ótimo. A segunda frase diz assim, frase Q, Paulo não é mentiroso. E a frase R diz, Maria é inocente. Maria é inocente. Considerando que não Q representa a negação, não X representa a negação da proposição X, julgue os itens a seguir. Vamos lá, olha o texto aqui da questão 1. Se as 3 proposições P, Q e R forem falsas, olha aí, se as 3 proposições forem falsas, meus amigos, se essas 3 proposições forem falsas, vamos ver o que acontece. Afirmar que, vamos olhar primeiro para esta
para esta primeira afirmação, afirmação P. Aqui está ela. João é inocente e Carlos é inocente. Afirmar que esta proposição é falsa, dizer que ela é falsa é dizer que ela é mentira. E se ela é mentira, né, vamos ter que fazer a sua negação. Ah, olha aí, afirmar que uma afirmação, que uma proposição é falsa, é o mesmo dizer que ela é mentirosa. E se é mentira que João é inocente e Carlos é inocente, então vamos calcular, vamos descobrir quem é a sua negação. A negação do conectivo I. Como é que eu nego a conjunção? Nós já aprendemos isso, não é? Como é que nega a conjunção? Negam-se as duas partes e troca-se o conectivo. Então vai ficar assim, ó. João não é inocente. Não, João não é inocente. Troca o I pelo ou. Como é que eu nego Carlos é inocente? Carlos não é inocente, não Carlos. Então vejam, afirmar que a primeira proposição é falsa é o mesmo que chegar a esta conclusão aqui, ó. João não é inocente ou Carlos não é inocente. Em outras palavras, João é culpado ou Carlos é culpado. A terceira frase diz assim: Maria é inocente. Se esta terceira frase também é falsa, o que é que vamos concluir sobre a Maria? Maria não é inocente. Olha aí, ó, se ela é falsa, a verdade é que a Maria não é inocente. Esta foi a outra conclusão a qual chegamos. Pois bem, dê uma olhadinha nessa primeira conclusão. João é culpado ou Carlos é culpado, temos aqui o conectivo ou. Para que o conectivo ou, para que a disjunção seja verdadeira, é preciso que pelo menos uma das partes seja verdade. Lembre-se da promessa do pai para o filho. Meu filho, vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Aliás, desculpe, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. O pai precisa levar pelo menos um dos presentes. Então, diante do conectivo ou, uma certeza nós podemos ter. Olha lá, ó. João é culpado, isso aqui é verdade, ou Carlos é culpado, isso aqui é verdade, tá certo? Pelo menos uma dessas partes será verdadeira. Então já sabemos que entre João e Carlos é possível que apenas o João seja culpado, é possível que apenas o Carlos seja culpado e é possível também que os dois sejam culpados. Ótimo, e agora? E aqui pela terceira frase, já sabemos também que a Maria é culpada. Ora, se temos que a Maria é culpada, isto é uma certeza, e que pelo menos um desses dois também é culpado, a questão número 1 que diz, se as três proposições forem falsas, então pelo menos duas das pessoas envolvidas no ilícito penal serão culpadas. Pelo menos duas posso garantir? Pode garantir. Quem são essas duas, professor? A Maria é uma, com certeza. E a outra pessoa, pode ser o João, pode ser o Carlos e ainda podem ser os dois. Então, marquemos certo para o texto da questão número 1. Joia, professor, muito boa. Vamos lá. Essa foi uma questão tranquila, mas não tão fácil ainda quanto essa questão 2. Questão 2 foi para você não zerar na prova. Ela disse assim, ó, a proposição, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por... E aí, meus amigos, vocês veem que o CESP colocou aqui no meio o símbolo da seta dupla. Olha aí, ó, a setinha de duas pontas. A setinha de duas pontas representa o conectivo se e somente se da estrutura bicondicional. Estrutura bicondicional, ok? Se a questão trouxe
o conectivo se, então, o símbolo que deveria ter aparecido não seria a seta dupla, teria que ser a setinha simples. Então, sem mais delongas, sem perder muito tempo com essa questão 2, marquemos errado para o texto da questão número 2. Ótimo. E agora, professor? A questão número 3, ela é tranquila, ok? Ela traz ali, ela exige de você conhecimento a respeito das regras de equivalência lógica. Ela diz assim, as proposições, pôs aqui uma primeira proposição, no formato se então, e pôs aqui uma segunda proposição no formato se então, e disse, elas são equivalentes. Elas são equivalentes. Ora, como tanto a primeira quanto a segunda estrutura vieram no formato se então, como ambas vieram no formato se então, e a questão está falando em equivalência lógica, o que nós vamos fazer é aplicar a regra de equivalência que transforma uma estrutura condicional em outra condicional equivalente. A gente aprendeu como a regra do inverte e troca. Invertem-se as posições e trocam-se os sinais. Se eu chamar as proposições de A e B, se eu tiver assim, se A, então B, como é que eu transformo esta condicional em outra condicional equivalente? Invertendo as posições e depois trocando os sinais. O A é o antecedente, está no começo. Vem para o final, com o sinal trocado, não A. O B é o consequente, está no final. Vem para o início, com o sinal trocado, não B. Então, aqui está a regra de equivalência que transforma a estrutura condicional em outra condicional equivalente. Olha aí, aqui está. Se A, então B é equivalente a se não B, então não A. Ótimo, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, a primeira proposição que ele trouxe. P e não Q. Se P e não Q, então não R. Olha lá, eu vou chamar tudo que está antes da seta é o antecedente. Eu vou chamar de A. Tudo que está depois da seta é o consequente, eu vou chamar de B. Então, vou aplicar a regra aqui, Nós temos se A, então B. E agora? Agora vai ficar assim, Repete o sinalzinho aqui, Tá aqui o sinalzinho, do se então. Quem é que vai ser agora o novo antecedente? Quem é que vem para o começo agora? É quem estava no final. Quem estava no final era não R. Vem para o começo, só que eu tenho que fazer a negação de não R. Olha aí, E quem é que vai para o final agora? Quem vai para o final agora é quem estava no começo, só que com o sinal trocado. Eu tenho que fazer a negação de quem era o antigo antecedente. P e não Q. Como é que vai ficar? Vamos lá. Como é que eu faço a negação de não R? A negação do que já é negativo fica positivo. Se R, então... E agora, professor, como é que eu faço a negação do conectivo I? Já apareceu hoje. Negam-se as duas partes e troca-se o I pelo OU. Então, negando o P, vai ficar não P. Trocando o I pelo OU, aqui está. E a negação de não Q vira Q. Então, aqui está um resultado possível. Vejam que, olha lá, Vejam que esse consequente traz o conectivo OU. E uma regrinha muito simples de equivalência, nos diz que diante do conectivo OU, nós podemos simplesmente, se quisermos, inverter as posições das duas partes. E isso continua sendo a mesma coisa. Então a resposta poderia ser se R, então Q ou não P. Olha lá, olha o nosso resultado final. Se R, então Q ou não P.
Foi quase isso que ele disse aqui no enunciado. É quase por quê, professor? Porque ele disse assim, ó, se R, então, que... Ah, ele errou o conectivo. Ele esqueceu, professor, de na hora de fazer a negação do I, trocar o conectivo I pelo conectivo OU. Por essa diferença, nós vamos dizer que a questão número 3 está errada. Olha aí que detalhe, gente. É assim que você ganha o ponto na prova. Ficando atento aos detalhes, ok? Ficando atento aos detalhes. É desse jeito. Ele fez a questão quase toda certinha. No final, ele trocou um conectivo. O conectivo certo era o OU e ele colocou no enunciado o I. Se você não estiver bem concentrado, atento aos detalhes, você pode perder um ponto que vai fazer diferença na sua prova. Então, na hora da prova, concentração é a palavra de ordem, ok? Professor, ouvi você falando aí que nesta aula eu sairia dela sabendo algo novo. Por enquanto, eu acho que tudo que você falou aqui eu já sabia. Mas vamos lá, não acabou a aula ainda não. A questão número 4, vamos juntos, vamos lá. Essa questão número 4, ela tem bastante coisa para a gente trabalhar, tá certo? A questão, ela diz assim, independentemente de quem seja culpado, a proposição, e aí vem uma proposição bem grande, meus amigos, ó. Olha lá, no formato se então. O antecedente é se P, então, não que, aí vem um então. E o consequente é que, ou, não que, ou R. Será sempre verdadeira, olha o que ele está dizendo, que essa proposição será sempre verdadeira, ou seja, será uma tautologia. Será uma tautologia, tá? Se você olhar aqui para esse consequente, ó, essa segunda parte aqui da proposição que ele apresentou, você vai ver exatamente isso, ó. Que, ou, abre parêntese, não que, ou R. Ah, professor, tô vendo aqui, ó. Aqui eu tenho a proposição simples e aqui eu tenho um parêntese com duas proposições aqui ligadas por um conectivo. Se você tem uma construção semelhante a esta, ok? E os conectivos que aparecem forem só os conectivos I, ou o conectivo I, ou o conectivo OU, aí convém que você conheça as regrinhas de distribuição, tá ok? Como são essas tais regrinhas de distribuição do I e do OU? Vamos colocar aqui, ó, regrinhas de distribuição. Distribuição. Eu chamo assim, pelo menos, né? Do conectivo I e do conectivo OU. Do conectivo OU. Veja como é que a coisa funciona. Não é difícil, é simples, ó. Olha lá, ó. Se eu tiver assim, ó, vejam. P, I, Q, dentro do parêntese, olha lá, ó. Ou R, vejam. Isso aqui você não vai decorar, não. Você vai aprender. É visual, é simples de aprender, é visual, tá ok? Vejam que o que nós vamos fazer é realizar uns casamentos aqui, tá certo? Vamos realizar uns casamentos. A primeira letrinha que aparece aqui, dentro do parêntese, vai se casar com essa que está aqui fora do parêntese. E isso vai virar um parêntese, isso vai virar um parêntese novo. Olha lá, ó, a primeira letrinha de dentro do parêntese que já existe, é o P, vai se casar com a letrinha que está fora do parêntese, que é o R. Coloca só as letrinhas por enquanto, ok? Depois disso, a segunda letrinha que está dentro do parêntese vai se casar também com aquela letrinha que está fora do parêntese. Você percebe que eu estou dando aula, parece que é para criança, né? A letrinha vai se casar, né? Assim mesmo, tem nada não, vamos lá, ó. É o que agora, ó? O que vai se casar com quem está fora, que é o R. Ó, professor, então era um parêntese só e agora serão dois. Por quê? Porque eu estou distribuindo aqui, tá certo? Estou distribuindo os conectivos. Então vejam de novo,
Dentro do parêntese havia duas proposições, P e Q. E fora do parêntese a proposição R. Vejam que esse truque só funciona, essa regra só funciona, quando os conectivos envolvidos são os conectivos da conjunção e da disjunção, sempre, ok? Ótimo. E agora, professor? Isso aqui, essa estrutura inicial, vai virar pela distribuição dois parênteses. No primeiro, o P casando com R, no segundo, o Q casando com R. Só nos falta agora preencher os conectivos. Olha como é fácil! Aquele conectivo que no início estava fora do parêntese, ele agora vai pular para dentro dos parênteses. Era o conectivo ou, estava fora do parêntese, pula para dentro dos parênteses. E, em contrapartida, esse conectivo que estava dentro do parêntese, conectivo I, estava dentro do parêntese, pula agora para fora dos parênteses. Ah, professor. Então, quem estava dentro, pula para fora. Quem estava fora, pula para dentro. É só isso? É só isso. Ok? Vamos treinar mais um pouco. Olha aqui, ó, a distributiva. Se eu tiver assim agora, ó, dentro do parêntese, agora eu tenho a disjunção P ou Q. Aí, na sequência, veio o conectivo I e uma terceira proposição simples, R. Dá para fazer a distributiva aqui também, professor? A distribuição dá. Por quê? Porque eu tenho apenas, exclusivamente, conectivos de conjunção e disjunção. Então, vamos fazer os casamentos, ó. As duas letrinhas que estão aqui dentro do parêntese vão se casar com essa que está fora do parêntese. Primeiro, o P vai se casar com o R. Vamos lá, vamos fazer isso. Primeiro, o P vai se casar com o R, ó. E depois, o Q vai se casar com o R. Vira outro parêntese. Depois, o Q vai se casar com o R. E agora, os conectivos, professor. Este conectivo aqui. Vamos lá. Que estava, conectivo I, que estava fora do parêntese, pula para dentro dos parênteses. Em contrapartida, esse conectivo OU, que estava dentro do parêntese, pula para fora dos parênteses. Ah, professor, já aprendi, professor, então já relembrei, né? Se você já sabia disso, agora relembrou. E se você tiver, por acaso, assim, o mesmo conectivo, ó, por exemplo, conectivo I, isso vale tanto para o conectivo I quanto para o OU. Conectivo I, P e Q, dentro do parêntese, repete o conectivo I, R. Dá para fazer a distribuição, a distributiva? Dá, sem problema nenhum. Você primeiro vai casar o P com o R, vira um parêntese, depois o Q com o R, vira outro parêntese. O P vai casar com R, depois o Q vai casar com R. Vale a mesma regra, só que aqui o conectivo único conectivo que apareceu foi o conectivo I. Então, o conectivo que estava fora do parêntese, que é o I, pula para dentro dos parênteses. E o conectivo que estava dentro do parêntese, que também é o I, pula para fora dos parênteses. Isso também vale para o conectivo OU. Se em vez do conectivo I eu tivesse aqui o conectivo OU, eu teria aqui o conectivo OU, conectivo OU, conectivo OU. Então, não tem segredo, ok? Guarde essa informação, ela será útil para resolvermos a questão número 4 e também a questão número 5, tá? E agora, professor, já posso voltar e resolver a questão? Não, nós temos mais uma lição aqui para você relembrar, tá? Mais uma lição aqui para você relembrar. Nós todos conhecemos bem o conceito de tautologia. Tautologia é aquela proposição que será considerada sempre verdadeira. É aquela proposição que será considerada sempre verdadeira. Ora, existe olha aqui para mim, existe um modelo, um exemplo que é o clássico.
É o mais simples de todos e você já identifica, já sabe o que é uma tautologia. Vamos juntos aqui, ó. Se você tiver o seguinte, ó, Pedro é médico ou Pedro não é médico, este é o exemplo clássico de uma tautologia. Pedro é médico ou Pedro não é médico. Por que eu direi que isso é uma tautologia, professor? Vejam, como é que eu construo a tabela verdade de uma proposição, uma tabela verdade para uma única proposição simples? Ela terá duas linhas, ou será verdadeira ou será falsa. Aqui está o início da tabela verdade para uma proposição simples. Se eu quero agora construir a coluna do não P, a negação troca o sinal original. Quando o P era verdadeiro, a negação de P vira falso. Quando o P era falso, a negação vira verdadeira. Se eu quiser agora construir a coluna desta proposição, P ou não P, como é que fica? Vamos lá. P ou não P. Vamos lá, vamos lá. Aqui eu tenho o conectivo ou, conectivo da disjunção. Conectivo da disjunção. Promessa do ou, promessa do pai para o filho. Meu filho, eu vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Você sabe que para essa promessa ser cumprida, basta que o pai leve pelo menos um dos presentes. Vamos lá, primeira linha. Verdade, o pai levou a bola. Falhou com a bicicleta, mas levou a bola, então cumpriu a promessa. Segunda linha, vamos lá. Falso, o pai falhou com a bola, porém levou a bicicleta e se levou um dos presentes, já cumpriu a promessa do ou. Vejam o resultado final de Pedro é médico ou Pedro não é médico. Proposição P ou não P. Tudo verdadeiro. Se é tudo verdadeiro, estamos diante de uma tautologia. Diante de uma tautologia. E quando a gente trabalha com tautologia, tem algumas lições que muitas vezes a gente não percebe, mas que eu vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Algumas lições simples que a gente vai aprender ou vai relembrar agora, tá certo? Vejam, se você estiver trabalhando numa tabela verdade com uma proposição qualquer, vou chamar de asterisco. Quem é asterisco, professor? É uma proposição qualquer, ok? Uma proposição qualquer. Ela pode ser verdadeira, pode ser falsa, tá certo? Uma proposição qualquer que tanto pode ser verdadeira quanto pode ser falsa. E você estiver trabalhando aqui com uma tautologia. Uma tautologia. A tautologia vai ser sempre o quê, professor? Ora, a tautologia vai ser sempre verdadeira. Ótimo. Então, se você quiser agora construir a coluna, casando aquela proposição qualquer, casando a proposição qualquer com uma tautologia, unindo essas duas proposições pelo conectivo I, conectivo da conjunção, vamos ver o que acontece, vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Esse aqui é o caso número 1, lição número 1, tá certo? Lição número 1. Se você casar uma proposição qualquer com uma tautologia, a proposição qualquer pode ser verdadeira, pode ser falsa, a tautologia é sempre verdadeira. Se eu unir essas duas proposições pelo conectivo I, o que acontece? Vamos pensar juntos. Promessa do I, promessa do pai para o filho. Meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Essa promessa só é verdadeira se o pai levar os dois presentes. Vamos lá, primeira linha. Verdade, o pai levou a bola. Verdade, o pai levou a bicicleta. Verdade, o pai cumpriu a promessa. Segunda linha. Falso, o pai falhou com a bola. Levou a bicicleta, mas falhou com a bola. E se falhou com um dos presentes, já falhou com a promessa do I. Eu quero agora que você repare o resultado. Olha o resultado final. Proposição qualquer e tautologia. Olha o resultado final. Olha o resultado final. Compare aqui. O resultado final, professor, foi exatamente igual àquela proposição qualquer que foi usada aqui na conjunção. Ah, então olha aqui a nossa primeira lição.
Se você casar uma proposição qualquer, seja ela qual for, com uma tautologia, por meio do conectivo e, conectivo da conjunção, o resultado disso é a mesma proposição qualquer que você usou bem aqui. Ah, professor, olha aí, rapaz. Isso aqui eu não estava sabendo não, professor. Está aprendendo agora, né? Quem diz que você não aprende depois de velho, né? Olha aí, muito bem. Guarde esta primeira lição. Ainda tem mais, professor? Tem mais um pouquinho. Vamos lá. Tem mais uma lição aqui, vamos lá. Lição número 2. Lição número 2. Se você casar, vamos lá, uma proposição qualquer, vou chamar de asterisco. Quem é esse asterisco, professor? É qualquer proposição que você quiser, qualquer uma. Ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa. Se você casar uma proposição qualquer com uma tautologia, vamos ver agora. A tautologia é sempre o quê, professor? Sempre verdadeira. Se você agora casar essas duas proposições, uma proposição qualquer com uma tautologia, olha aí, ó, só que agora por meio do conectivo ou conectivo da disjunção, vamos ver o que acontece. No conectivo ou, você se lembra da promessa do ou, promessa do pai para o filho. O pai chegou para o filho e disse: meu filho, eu vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. O menino entendeu que para que a promessa se cumpra, basta que o pai leve pelo menos um dos presentes. Na primeira linha, o pai levou a bola, levou também a bicicleta, mais do que cumpriu a promessa, verdadeiro. Na segunda linha, o pai falhou com a bola, mas levou a bicicleta. Se levou a bicicleta, cumpriu a promessa, verdadeiro. Ah, olha aí, eu quero que você analise este resultado final. Este resultado final foi o quê, professor? Foi uma tautologia. Ah, foi uma tautologia. Então vamos aprender esta lição número 2 bem aqui, ó. Vamos lá. Sempre que você casar uma proposição qualquer, pode ser qualquer uma, professor? Pode ser qualquer uma, com uma tautologia, só que agora, por meio do conectivo ou, conectivo da disjunção, o resultado, vamos lá, o resultado será sempre uma tautologia. O resultado será sempre uma tautologia. Aqui está a prova. Casando uma proposição qualquer com uma tautologia por meio do conectivo ou, conectivo da disjunção, o resultado será sempre uma tautologia. Ah, professor, muito bem. Terminaram as lições, professor? Ainda não, vamos lá. Lição número 3. É rapidinho, está ficando tudo bem fácil. Você está entendendo, está acompanhando, está anotando essas lições aqui, não está? Ótimo. E agora? Se eu casar uma proposição qualquer, que pode ser tanto verdadeira quanto falsa, olha aí, ó, uma proposição qualquer, com uma tautologia, tautologia é sempre o quê, professor? Sempre verdadeira, tá? E se eu casar essas duas proposições, uma proposição qualquer, com uma tautologia, só que agora usando o conectivo da estrutura condicional, conectivo se, então, repare bem que a tautologia está aparecendo agora na segunda parte da condicional, ou seja, a tautologia é o consequente desta estrutura condicional, perceberam? A tautologia é o consequente. O que é que vai acontecer, professor? Vamos lá, vamos estudar. Linha por linha. Qual é a dica de memorização da estrutura condicional, estrutura do se então? É a mulher fatal, ela não pode aparecer, é a Vera Fischer. Vamos ver se ela aparece, ó.
Primeira linha, Vera, Vera. A Vera, Vera pode aparecer? Pode, verdadeiro. Segunda linha, Fischer, Vera. A Fischer, Vera pode aparecer? Pode, verdadeiro. Olha o resultado final. Olha o resultado final. Tudo verdadeiro, é uma tautologia. Foi coincidência, professor? Não foi coincidência, meus amigos. Vai ser sempre assim. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lição número 3. Sempre que você casar uma proposição qualquer com uma tautologia, tá? Pela estrutura condicional, estrutura do se então, de modo que a tautologia fique na segunda parte da condicional, a segunda parte, ou seja, o consequente do se então, o resultado será sempre uma tautologia. Quem me diz por que isso? É fácil perceber, é fácil perceber. Ora, a condicional, o se então, só é falso quando aparece a Vera Fischer. Se você colocar a tautologia aqui no consequente, a segunda parte será sempre a Vera. Se a Vera está na segunda parte, é porque a Vera Fischer não apareceu. Ah, perfeitamente. Olha aí, gente, ó. Se você casar uma proposição qualquer com uma tautologia pelo conectivo do se então, estando a tautologia na segunda parte, então o resultado será outra tautologia. Será tautologia sempre, ok? E agora, professor? Agora a última lição, lição número 4. Ainda tem mais uma, professor? Deixa eu ver se ainda tem mais uma. Vamos lá? Se você casar, olha ali, ó. Essa aqui é bem simples também, é bem simples. Se você casar uma proposição qualquer, você sabe que ela pode ser verdadeira e ela pode ser falsa, tá? Se você casar uma proposição qualquer com ela própria, olha aí, ó. Se é aqui na segunda coluna a mesma proposição que apareceu na primeira, os valores lógicos serão repetidos. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Já que estamos trabalhando com duas proposições idênticas. Estamos trabalhando com duas proposições idênticas. Se você está trabalhando com duas proposições idênticas e fizer a coluna da proposição se asterisco, então asterisco, ou seja, se você unir duas proposições iguais pelo conectivo da estrutura do se, então, estrutura condicional, olha o que acontece aqui, ó. Primeira linha, Vera, Vera. Pode? Pode. Segunda linha, Fischer, Fischer. Pode? Pode. Olha aí, ó. O resultado vai ser sempre verdadeiro, ou seja, o resultado será uma tautologia. Vamos para o amarelinho aqui. O resultado será uma tautologia. Vamos anotar, então, essa quarta dica. Foi a terceira ou foi a quarta? Quarta dica. Se você casar uma proposição qualquer com a mesma proposição, por meio do conectivo da condicional, conectivo se, então, o resultado vai ser uma tautologia. Por quê? Porque quando essa proposição for verdadeira, esta outra também será Vera, Vera. Pode. Se essa proposição for falsa, esta também será Fischer, Fischer. Também pode. Os resultados serão sempre verdadeiros, de sorte que teremos uma tautologia. Ah, professor, que beleza, hein, rapaz? Muito bom. Olha aí, 4 dicas bacanas para você guardar. 4 dicas bacanas para você guardar. Já tínhamos visto aqui também a distribuição, né? A distributiva do conectivo I, do conectivo OU. Vamos para a questão, tá? Vamos para a nossa questão número 4. Vamos reunir tudo que nós vimos, tudo que nós vimos. Então, essa questão, ela disse assim, ó, olha a proposição que ele apresentou. Aqui é a segunda parte do se então. A primeira parte do se então foi essa, ó. Se P, então não que. Se P, então não que, então aí veio esse consequente gigantesco. Vamos trabalhar com esse consequente? Vamos lá? Olha aí, ó. O que é que você está vendo?
Uma proposição simples ligada a um parêntese com duas outras proposições e os conectivos que aparecem são exclusivamente aqueles conectivos da conjunção ou da disjunção. Nesse caso, conectivo ou, conectivo ou. Dá para a gente distribuir? Sim ou não? Sim, dá para distribuir, ó. Vamos lá. Essa primeira letra do parêntese vai casar aqui com quem está fora e depois a segunda letra do parêntese vai casar com quem está fora e teremos dois parênteses. Teremos dois parênteses. Como é que vai ficar? Olha lá, ó. O que vai casar? O que? Este que vai casar com este, não que. Segundo parêntese, este que vai casar com o R. Vai casar com o R. E como é que ficam os conectivos? Conectivo que estava fora do parêntese, conectivo ou, pula para dentro dos parênteses. Conectivo que estava dentro do parêntese, pula, que é o conectivo ou, também, né, pula para fora dos parênteses. Aqui está. Né? Agora eu quero que você repare bem nesta proposição que apareceu aqui, ó, do primeiro parêntese. Olha, gente, ó, que, proposição que ou não que. Maria é dentista ou Maria não é dentista. Ah, professor, matei a charada, rapaz. Eu já sei, ó, acabei de ver nesse instante. Isto aqui é uma tautologia. Ah, muito bem, muito bem. E se você casar, olha aí, se você casar uma proposição qualquer, se você casar uma proposição qualquer com uma tautologia por meio do conectivo ou, será que essa dica apareceu? Apareceu sim, professor. Se eu casar uma tautologia, ó, se eu casar uma tautologia com uma proposição qualquer, usando o conectivo ou, o resultado será sempre uma tautologia. Ah, muito bem, olha lá, ó. Então já sabemos, ó, que este resultado aqui será uma tautologia. Muito bem. Tudo que está depois desta seta será uma tautologia. Então o que nós temos aqui, finalmente, é o seguinte, vou repetir esse antecedente, ó. Se P, então, não que, e agora vem o sinal do então, a estrutura condicional, e depois vem uma tautologia. Ah, professor, rapaz, ó, isso aqui é outra dica que eu acabei de aprender. Outra dica que eu acabei de aprender. Se eu casar uma proposição qualquer, com uma tautologia, usando o conectivo se, então, de modo que a tautologia apareça como consequente deste se, então, como consequente dessa estrutura condicional, o que acontece, gente? O que acontece? O resultado vai ser sempre o quê? Ih, professor, vamos lá. Você acabou de ver, foi a dica número 4, ó. Foi a dica número 4. Aliás, desculpe, a dica número 3. Quando você casar uma proposição qualquer, com uma tautologia, usando o conectivo se, então, de modo que a tautologia seja o consequente, a Vera Fischer nunca vai aparecer de modo que o resultado será uma tautologia. Acabamos de ver isso, olha aí, professor. O resultado será uma tautologia. Vejam que eu resolvi essa questão bem devagarinho, como se estivesse ensinando para uma criança. É lógico que na hora da prova,
você já leva esse conhecimento, já treinou bastante com ele, você já tem toda a condição do mundo, tá? De desenvolver esse raciocínio de forma mais rápida, de forma mais célere. E a questão está dizendo assim, ó, essa proposição que ele colocou no quadro, aqui no enunciado, será uma tautologia. Já vimos que sim, marque certo para o texto da questão número 4. Marque certo para o texto da questão número 4. Professor, rapaz, que beleza, hein? Eu não tava ligado não nesse tipo de resolução aqui, nessas dicas, e agora daqui para frente você fica. Por quê? Porque o CESP gosta muito de colocar em prova questões semelhantes a esta que nós acabamos de resolver, ok? Vamos aproveitar aqui a viagem e resolver a questão número 5. Então, essas 4 primeiras questões que resolvemos até aqui, gastamos 45 minutos para isso, tá? São questões que caíram na prova da Polícia Federal de 2018. Essa próxima questão, eu coloquei, também é da Lavra do CESP, também é uma questão recente e segue a linha de tudo que nós acabamos de aprender nessa última questão, ok? Vamos lá, vamos trabalhar juntos. A questão número 5, vamos lá, vamos lá. Opa, professor, rapaz, ganhei a noite. É bom, não é, gente, quando a gente aprende algo novo, ou mesmo que não seja completamente novo, mas é algo que vai nos ajudar. Você sabe que vai ajudar. Essas dicas vão certamente ser úteis nos próximos concursos, quiçá nesse concurso da Cefaz do Distrito Federal, que você vai fazer muito em breve. Então, a questão 5, ela diz: considerando todas as possíveis variações de V ou F, das proposições simples P e Q, vejam que vamos trabalhar apenas com 2 proposições simples, P e Q. Se são 2 proposições simples apenas e você fosse construir uma tabela verdade, essa tabela verdade teria, obviamente, 4 linhas. A quantidade de valorações V, a quantidade de valores lógicos V na tabela verdade da proposição, aí olha lá, ó, apareceu aqui o símbolo, a setinha do se então. O antecedente é composto, diz P e Q ou não Q, e o consequente é P ou não Q. E ele está dizendo que haverá 4 resultados verdadeiros. Em outras palavras, a questão está dizendo que esta proposição aqui, eu vou reprisar, vou repeti-la, ok? Vamos lá. P ou não Q, se P, aliás, isso aqui é a segunda parte, esta é a segunda parte. A primeira parte está ali em cima, vamos lá? Aqui, ó. Se P e Q, se P e Q, aí vem o conectivo ou, e aí vem uma letrinha sozinha, não Q. Ah, professor, ó, um parêntese casado com a letra só. Aqui vai dar certo fazer o tal da distributiva, a distribuição, porque os conectivos que apareceram foram exclusivamente os conectivos da conjunção e da disjunção. Aí veio aqui a setinha do se então, e o consequente, a segunda parte, disse P ou não Q. Ótimo, então vamos começar trabalhando com o que nós já aprendemos a respeito da distributiva. Vamos lá? Aqui, professor, já estou mestre, já fiquei fera, olha lá, ó. Essa primeira letrinha do parêntese vai casar com essa que está fora, e depois a segunda letrinha do parêntese vai casar com essa que está fora. Vão surgir, portanto, 2 parênteses. O P vai casar com o não Q. E, vamos lá, o Q vai casar com o não Q. E os conectivos, como é que vão ficar? Vamos pensar juntos. Conectivo ou, que estava fora dos parênteses, pula para dentro dos parênteses. Conectivo I, que estava dentro do parêntese, pula para fora dos parênteses. Opa, vamos pensar agora nesse resultado.
Ih, professor, já estou enxergando tudo. Olha lá, ó. Olha o que foi que eu vi aqui. Olha o que foi que eu achei. Que ou não que Maria é dentista ou Maria não é dentista. Eu já sei, professor. Isto aqui é uma tautologia. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Uma proposição qualquer está se casando com uma tautologia por meio do conectivo I. Ah, professor, e o que é que acontece quando uma proposição qualquer se casa com a tautologia pela conjunção, pelo conectivo I? Será que você se lembra? Foi a dica número 1, olha lá. Vamos procurar aqui, ó, a dica número 1. Quando uma proposição qualquer se casa com uma tautologia, né, por meio de uma conjunção conectivo I, o resultado é aquela mesma proposição que se casou com a tautologia. Ah, professor, o resultado é a mesma proposição que se casou com a tautologia. Então, vamos lá. Vamos colocar essa nossa conclusão aqui, ó. Então, ó, se eu tenho uma proposição qualquer, P ou não que, casando-se com uma tautologia por meio da conjunção, o resultado é a própria proposição P ou o não que. Opa, e agora? Agora vem a setinha do se então, e o consequente. Olha aí, gente, quem é o consequente? P ou não que também. Ah, professor, agora eu já vi tudo. Agora, professor, eu já vi tudo. O que é que nós temos aqui nesse finalzinho? Olha lá, ó. Uma proposição, né, casada com ela mesma, por meio do se, então, na estrutura condicional. Chegamos a isso, olha lá, ó. Eu tenho uma proposição qualquer, casada com ela própria, ela mesma, por meio do se, então. Foi a quarta dica que nós estudamos aqui, antes de fazer a questão 4. Olha lá, ó, tá aqui, ó. Quando uma proposição qualquer, seja qual for, casa-se com ela mesma por meio do se, então, olha o resultado. Vai ser sempre uma tautologia, professor. O resultado vai ser necessariamente uma tautologia. Como essa tabela verdade vai ter apenas 4 linhas e a questão está dizendo que serão as valorações V, ou seja, o valor lógico V vai aparecer 4 vezes, a questão está dizendo, em outras palavras, que esta proposição composta apresentada no enunciado é uma tautologia e nós marcamos certo para o texto da questão número 5. Marcamos certo para o texto da questão número 5. Estão vendo aí como é que o CESP trabalha esses conceitos de proposições compostas, misturando conhecimentos que muita gente nem sabe que existe. A tal da distributiva, tem o parêntese, 2 proposições dentro do parêntese ligadas aqui, casadas com uma letrinha sozinha aqui fora. Se os conectivos que aparecem são conjunção e disjunção, você faz a distributiva e aí vai aplicar esses conhecimentos que nós apresentamos de forma simples, de forma bem didática, para você entender, né? Não é bom você decorar isso não, que nós falamos não. Quando você casa uma proposição com ela mesma, pelo se então, o resultado é tautologia. Se você decorar, corre o risco de esquecer. Mas se você entender como se faz, da forma simples como eu expliquei, você na hora da prova vai se lembrar e vai ganhar o seu ponto. Tenho certeza disso, ok? Meus amigos, é sempre um prazer imenso estar aqui em contato com vocês, nesse contato direto. Estamos sempre alimentando as nossas redes sociais com vídeos, com dicas curtas, mas preciosas, para vocês estarem sempre renovando a lembrança daquilo que importa
para ganhar o ponto na prova e conquistar a sua vaga, porque é para isso que nós estamos aqui trabalhando há tantos anos, sempre em prol do seu sucesso, da sua aprovação, ok? Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês todos. Espero que vocês nos acompanhem aí nas nossas redes sociais. Estamos ofertando um curso completo, gratuito, de Tabelas Verdade, o assunto Tabelas Verdade, um curso gratuito para você, ministrado por mim, pouco menos de 3 horas de aula. Esse curso já está à sua disposição e você pode fazer e dispor dele na hora que você quiser. Procure aí as nossas redes sociais, vá lá no portal olaamigos.com.br, ok? Lá você vai encontrar o banner, vai encontrar um artigo, curso completo gratuito de Tabela Verdade. Clica lá, localize o link que vai remeter você para a sua inscrição no curso gratuito de Tabela Verdade. Você é meu convidado, minha convidada, ok? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço a todos e a gente se vê.